Verdade é que o quebra-cabeça foi montado peça por peça agora. Agora só fica no engano quem quer ficar no engano. Já foi desmascarado a tese que vem enganando há centenas e centenas de anos os cristãos que acreditam em um personagem romano chamado Jesus. As últimas peças que faltavam foram montadas. Nós estamos em uma tecnologia que só fica enganado quem quer. Nós vamos assistir um pouquinho de um comunicado de um youtuber aqui, o nome dele é Newton, sobre a mentira que envolve essa questão Jesus, Cristo, aquele que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, pregado numa cruz, e que ele um dia vai voltar. Voltar de onde, cara? Para salvar um povo especificamente que passou a vida inteira escravo dele, escravo de suas doutrinas, de seus costumes, criados por vertentes religiosas romanas. Tá? Fica aí porque o vídeo é bom. Vamos para uma rápida vinheta e depois eu volto tentando responder uma pergunta que fizeram para mim. Uma pergunta muito boa, muito boa. Fica aí. Portão de saída. Quintal Pilastra. Verdade nua e crua sem enrolação. Com Anthony Galvão. Voltei, novos argumentos, novas indagações para responder uma pergunta sensacional feita para mim no meu WhatsApp. Quem fez esta pergunta para mim foi o Bruno Vasconcelo. E o Bruno me fez a seguinte pergunta: Anthony Galvão, se fala com muita precisão sobre essa questão de que esse Jesus é um mito, que esse Jesus não vai voltar, que é apenas uma construção mental. Você fala sobre as mentiras implantadas pelo cristianismo entre catolicismo e protestantismo, que envolvem muito dinheiro, muitos patrimônios, muitos movimentos, inclusive agora com a morte deste Papa, e agora recentemente vai acontecer o conclave para a escolha do próximo Papa, que já tem um misticismo mental de pessoas cristãs, tanto do catolicismo quanto do protestantismo, envolvendo essa questão, quem vai ser o próximo Papa, como é que vai se comportar. Tudo isso está dentro de um campo de uma mentira mental que vem de muito tempo. E só quem acaba perdendo com isso tudo são as pessoas leigas que acreditam em divindades e acreditam nessas coisas e financiam esta cambada. Na minha opinião, tanto faz ter papa como não nunca ter nenhum tipo de líder religioso de nenhuma vertente para nada. Pode até ser que você não consiga viver sem ter uma fé em alguma coisa que possa ter, você acha que possa ter construído algo, mas não precisa você se envolver a nenhum movimento religioso, que isso é uma perda de tempo. Você está perdendo o seu tempo, todo o tempo que você tem nesta terra, que é mísero. Aí a pergunta foi feita assim: Anthony, se todas as pessoas pensassem agora iguais a você, ao Jason Ferrer, ao Antônio Miranda, ao Sabino, ao Eustáquio, que é uma pessoa que já acompanha a gente há muito tempo, mas ainda está com dificuldade. O Bruno Vasconcelos, ele ainda está com dificuldade de desacreditar totalmente. Ele vive no campo da dúvida. Ele está um pouco atrás ainda do agnosticismo, mas ele não se acha mais religioso, tá?
Ele não consegue mais crer nos deuses das religiões, mas ele ainda tem uma certa dúvida. Será que o cristão está certo ou está errado? Será? Então hoje o Bruno Vasconcelos vai aprender com este vídeo e vai, quem sabe, tomar uma decisão na sua vida. Mas não faça isso meramente apenas por conta de me ouvir neste vídeo aqui. Continue buscando informação, porque a transição é muito difícil. Não é fácil. Não é todo mundo que está preparado para descrer assim, de uma hora para outra. Tem que ter realmente a transição. A transição é necessário. Transição é o período em que você começa a questionar. Você começa a buscar mesmo. Você começa a pensar diferente. Você começa a ler as coisas que você leu com fé, acreditando que tem uma divindade por trás daquilo. Você começa a ler diferente. Como se você estivesse lendo um livro de romance ou um livro de lenda. Esquece dessa questão de fé e lê com raciocínio. Aí você já vai perceber que os primeiros capítulos, os primeiros versículos e os primeiros capítulos do livro, eles vão colocar você numa dimensão mental e você vai tomando choques e mais choques de realidade. Aí vai chegar uma hora, só se você não for inteligente, só se você querer continuar com uma impregnação religiosa, aí vai chegar uma hora que mesmo triste você vai ficar, mesmo decepcionado você pode ficar, quem sabe até revoltado você pode ficar, e você vai dizer: eu fui enganado, ou eu fui enganada. Não tem jeito, enganaram a gente, enganaram meus avós, enganaram meus pais, enganaram meus irmãos, minha família, e me enganaram. É isso que você vai pensar a princípio quando você começar a entender aquilo que eu entendo hoje. E olha só, eu vou mostrar um pouquinho aqui de um comunicado no canal de um racional chamado Newton, tá? Que ele vai falar um pouco sobre Jesus não vai voltar. Tá no canal de Newton Carvalho, História e Teologia. Eu não conheço muito ele, não. Acho que já teve, não sei se já teve debate, eu não sei se já teve live com o Antônio Miranda, eu nem sei se esse rapaz é ateu. Tem muita gente aí que eu ainda não tenho assim, mas eu achei interessante aqui o que ele falou sobre essa questão de contradição, de volta de Cristo, de existência de Cristo, se de fato existe ou não. E tem sim muitas mentiras, muitas não, tudo é mentira quando envolve essa questão desse Jesus romano, que é enxertado aqui no Brasil em duas vertentes principais: protestantismo e catolicismo. Primeiro catolicismo e depois protestantismo. E a pergunta foi a seguinte, a pergunta que o Bruno Vasconcelos fez para mim foi a seguinte: se todos os brasileiros realmente descobrissem e aceitassem que foram enganados e que é tudo uma farsa, que é tudo uma mentira, como seria o comportamento do Brasil daí para frente? Se todos os brasileiros conscientes, não estou falando de crianças que já estão colocando crianças para pregar por aí, já usando crianças como mercadorias, né? Usando crianças como pregadores, pastores mirins, pregadores mirins, e ganhando dinheiro em cima dessas crianças, que isso é um roubo de infância, isso é um crime. O que estão fazendo com crianças dentro de vertentes religiosas, colocando um paletó e gravata nas crianças e colocando para pregar besterol e um livro mentiroso, um livro cheio de sangue derramado, cheio daquilo que não presta, de um Deus que mandava matar criança e colocar criança para pregar como se fosse uma coisa boa. É um crime. Mas é um crime que ainda não foi aceito no Brasil como um crime. Ainda não tem uma lei para criminalizar isso, tá? Mas infelizmente as crianças estão perecendo com isso e deixando de viver uma infância mais sadia e estudar algo mais aproveitoso para que possa se defender mais lá na frente, tá? Então preste atenção, a pergunta foi essa: o que seria se
todos os brasileiros descobrissem, assim como os ateus militantes que estão aqui, ou qualquer ateu de forma geral, que foram enganados. Antes de responder esta pergunta, vamos para esta tela aqui, onde o Newton, ele vai falar uma coisa muito interessante, rapidíssimo, aqui, tá? E aí eu continuo falando. Vamos lá. Então, assim, é muita contradição. Muita contradição. E eu vou mostrar uma para você aqui agora a respeito da falsa vinda de Jesus, uma personagem fictícia. Não existiu nenhum Jesus histórico e provavelmente também não teve nenhum Jesus romano. São todas narrativas criadas para criar um mito e inventar um mito. E o mito está aí há 2000 anos. Um mito que foi inspirado lá no zoroastrismo, que foi inspirado no mitraísmo, que foi inspirado também lá nas religiões do Egito, né? Foi inspirado lá em relatos de alguém, de uma divindade que morreu e ressuscitou lá no Egito. Correto? Você tem vídeo aqui no canal falando disso aí. Maratone aqui o canal para você ver. Então vamos aqui à transição. Olha, eu estou aqui em 1 Tessalonicenses 4. Vamos voltar aqui ao cabeçalho do título, do capítulo, perdão. Ó, 1 Tessalonicenses 4. Tem duas perícopes. A primeira perícope é viver para agradar a Deus. Inclusive, assunto para um outro vídeo, para mostrar que os líderes religiosos, os donos de CNPJs, os donos de empresas, pequenas empresas, grandes negócios, ou grandes empresas, mega negócios, gospel, não cumprem isso aqui. Eu posso trazer uma outra hora. Viver para agradar a Deus, né? O pseudo-apóstolo Paulo, a pessoa aqui que se passa por um apóstolo Paulo, está escrevendo e vai falar aqui muitas coisas interessantes que os líderes religiosos de igreja nenhuma, de religião nenhuma cristã, cumprem. Aqui, olha, do versículo 1 ao versículo 12, na primeira perícope, que é viver para agradar a Deus. Na segunda perícope, vem a mentira de Paulo e seus associados, né, e seus corroboradores. Agora vocês vão entender que não é Paulo sozinho quem está falando isso aqui. Ou melhor dizendo, será que existiu mesmo o apóstolo Paulo? Não há evidências históricas. Até as 7 epístolas que os historiadores e teólogos batiam o martelo de que Não, Newton, não. Eu tenho para mim que não existiu Paulo, porque Paulo está no mesmo pacote de Jesus e dos apóstolos. Tudo aquilo que está escrito no Novo Testamento, com aqueles personagens, nenhum desses personagens existe uma prova, nem arqueológica, nem histórica, fora da Bíblia, em que tenha existido. Tudo que foi feito ali em Roma para criar esses personagens, isso aí foi feito dentro de reuniões entre imperadores e líderes, que eles estavam ali para reunir, e essas reuniões causaram esses inventos, muitos inventos, entendeu, Newton? Então olha só, gente, deixa eu voltar para mim aqui, porque o vídeo de hoje não é falando sobre essa matéria do Newton aqui. Eu peguei apenas um parágrafo, quero mandar um abraço para ele, tá? Quero mandar um abraço para ele. Peguei só esse ponto aqui, que ele fala o seguinte, que pelo que está escrito, né, por esse suposto Paulo ali, sobre a questão de viver para agradar a um Deus, ele deixou bem claro que todos esses portadores de CNPJs, de igrejas, esses líderes, né, e quando fala assim, nós vamos começar a falar quem está na frente disso tudo, que é o Malafaia, que é o Macedo, que é o Valdemijo, que eu chamo de Valdemijo em questão de ideia religiosa, né, ideia religiosa, eu coloco o apelido bem legal, que é Valdemijo Assaltante Água. Tem o RR da mentira, tem o outro lá, o Agenor dos truques, e esses outros que surgiram, não tem muito tempo que surgiram, já estão podres de rico. Tem o Bruno Leonardo, tem o Leonardo Sali e outras cambadas que tem aí na internet, e fazendo discípulos e mais discípulos de mentirosos, de charlatães, para no futuro ir tomando aí o dinheiro da fé, ou das pessoas leigas através da fé. Infelizmente o Brasil aceita isso. E o Newton está deixando claro aqui nessas
poucas palavras que ele falou aqui, que eu coloquei aqui no meu canal, que existe muito essa questão de engano deles, né? Que eles não cumprem nem o que está escrito, né? Eles querem é dinheiro. Então volta a respeito da pergunta. Fizeram a pergunta para mim, a pergunta foi essa. O que seria do Brasil se todas as pessoas acordassem, se todas as pessoas de fato percebessem que foram enganadas? Entendeu? Se tivesse tempo de ter transição como eu tive, tudo bem, mas se não tiver tempo de ter transição, aí seria muito difícil, mas eu acredito que o Brasil daria um pontapé inicial em questão científica, em questão de desenvolvimento. Eu acho que teria mudança aí na política do Brasil, teria mudança aí no próprio futebol do Brasil, teria mudança aí nessas festas que são turísticas para o Brasil, mesmo continuando com a festa do mesmo jeito, mas o misticismo ia acabar, esse negócio de ter que colocar um santo à frente de uma festa, como se fosse o anfitrião da festa, por exemplo, São João, São Pedro, Santo Antônio, que isso aí eles usam isso para ganhar dinheiro. Agora, a liderança religiosa que ganha dinheiro às custas do povo bobo, essa liderança já sabe. Esses caras já sabem, eu tenho certeza absoluta, como 2 mais 2 são 4. É uma opinião e uma certeza minha, de que todos esses caras aí, o Malafaia, o Edir Macedo, o Valdemiro Santiago, o Marco Feliciano, o Agenor Duque, essa cambada toda aí, cara, é Bruno Leonardo, o Leonardo Salles, tem muitos aí, esses líderes das Assembleias de Deus, esses líderes da presbiteriana, líderes de qualquer vertente dentro do protestantismo. Eu tenho plena certeza, cara, como 2 mais 2 são 4, que esses caras sabem que nada disso existe, que esse Jesus é uma farsa, é uma mentira, e vem enganando todo mundo, porque para eles ganhar dinheiro é o paraíso deles. Eles podem continuar enganando porque não vai ter ninguém lá na frente depois da morte para cobrar deles. Então isso é muito sério no Brasil. Eu penso o seguinte, que o Brasil daria sim, respondendo ao Bruno Vasconcelos, daria um pulo, daria um passo a mais se as pessoas não se preocupassem. Primeiro que todos esses templos, essas igrejas, essas paredes que foram levantadas, esses palácios que chamam de casas de Deus, inclusive catolicismo também, né? Quando eu falo aqui, todos os brasileiros, incluindo os católicos, igrejas católicas no Brasil, né? Líderes católicos também sabem muito bem que tudo isso é uma farsa. O Papa que morreu sabia disso. De vez em outra ele dava umas pinceladas, ele sabia que esse Jesus era uma farsa. Claro, e agora o outro que vai entrar não vai ser diferente, todos eles sabem. Mas eles vivem ali porque ali é uma constituição em que eles têm que ser como se fosse um fantoche, tá? Da Igreja Católica, para ir mantendo a farsa e a mentira aí até quando nós não sabemos. Então é o seguinte, o início ia ser difícil, não é fácil, porque eu tiro pelo início da minha transição, mas depois o Brasil ia entrar em um nível tão diferente. Claro que violência sempre existe, sempre vai existir, tendo ou não religião, violência sempre vai ter, porque você vai da mentalidade humana, de pessoas que querem fazer o mal contra outras pessoas. As catástrofes vão continuar, porque é coisa da natureza, as calamidades vão continuar, mas as pessoas estariam mais preparadas para se cuidar, para saber que não tem nada para intervir. E estes templos que são chamados de casas de Deus, esses templos sendo vendidos para o próprio governo para transformar em locais de acolhimento, locais de benefícios ao próprio ser humano, como escolas, creches e outras coisas mais. Cara, isso ia dar um passo tão grande, e transformar em escolas de ciência e colocar essas crianças para estudar, dar uma educação melhor, uma proteção maior. Cara, isso ia ter um impacto no Brasil tão grande que vocês nem sabem. Eu não estou nem falando de fé. Mesmo se todos os brasileiros continuassem tendo sua fé em alguma divindade, mas não investissem nisso, seria totalmente diferente. A mudança ia ter mudança na segurança pública.
e acabar esse negócio de tribunal, tá no tribunal, esse cara tem que jurar por um livro, por uma religião. E tudo isso é uma coisa que não faz sentido. E também teria o que? Uma mudança aí dentro do mundo do futebol. O futebol tem muita religião infiltrada e isso aí acaba ocupando um pouco mais da mente de todos os jogadores, entendeu? E é muita máfia, muita mentira, e é fácil enganar quando tem religião pelo meio, porque usa o sentimentalismo e o emocionalismo do ser humano, e quando isso é ativado, o ser humano fica vulnerável. Ia ter mudança na política, ou seja, tudo ia mudar. Mas voltando à questão Cristo, cara, chegou a hora de você acordar. Você só não acorda se você não querer, porque as últimas peças do quebra-cabeça já foram montadas. Todos nós já sabemos que tudo isso é uma farsa. Por isso que tem tantas fisionomias de Jesus. Jesus do cabelo grande, Jesus do cabelo pequeno, Jesus de olho azul, de olho preto, de olho verde. Não tem uma figura só, né? Você vê que o Jesus das Testemunhas de Jeová é um, o Jesus dos Mormons é outro, o Jesus da Igreja Católica são vários, né? Vários. O Jesus da Igreja Protestante é outro. E são vários Jesuses, né, que estão ali. E isso vem enganando as pessoas há muitos e muitos anos no Brasil. E tá aí mais um vídeo de esclarecimento. Você não é obrigado a acreditar em mim, você não é obrigado a acreditar no Ferreira, você não é obrigado a acreditar no Miranda e em outros que estão aí trazendo clareza à mente de vocês. Mas vocês são necessitados, vou colocar assim, vocês são necessitados de buscar conhecimento, de buscar pensar, de ler de forma racional. Vocês não são obrigados a acreditar na gente, vocês não são obrigados a se tornarem ateus e agnósticos, mas vocês são necessitados de adquirir conhecimento para que vocês possam se cuidar mais. Fico por aqui, mas eu volto. Tem muitos vídeos a fazer, tem mais um vídeo a fazer para o Fé Felina, que é o terceiro canal. As pessoas já começaram a se inscrever mais lá. E eu quero colocar uma série de vídeos naquele canal. E eu quero colocar um horário fixo para chegar vídeos lá. No início eu comecei com os vídeos curtos, muitos vídeos curtos, mas as pessoas começaram a falar. Então eu vou colocar uns vídeos um pouco mais longos também. Você não é obrigado a assistir os vídeos até o final, né? Ah, Antônio, os vídeos estão compridos, estão muito grandes. Você não é obrigado a assistir até o final, porque cada parágrafo que eu falo aqui é importante para você. E você vai estar aí ajudando a gente a chegar mais à frente. Eu quero agradecer também neste canal aqui, que eu agradeci no canal Pilastra da Verdade de manhã, e quero agradecer aqui também mais uma vez ao Erasmo Aparecido, e a sua filha de 18 anos, Giovana e Paola. E agradeço pela ajuda, pela contribuição lá pelo WhatsApp. E espero que vocês sempre se fortaleçam mais ainda mentalmente para viver e sobreviver neste país tão místico e tão mítico e tão atrofiado com religião. Não é fácil, não. E a Giovana Paola, com 18 anos, meu conselho é esse: estude, se prepare. Se prepare muito, porque você tem um grande futuro pela frente. Mas eu volto. Novos argumentos e novas indagações no próximo vídeo, agora no outro canal. Tchau, tchau. Portão de saída. Quintal Pilastra. Verdade nua e crua, sem enrolação. Com Antony Galvão.